Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Vanguardas europeias. Que nome é esse? O que isso quer dizer? É o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Portanto, acompanhe após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raimundo Poeta e estou aqui para trabalhar hoje literatura. Mas você já se inscreveu no canal? Pois então, inscreva-se e aproveita, dá aquele joinha. Ajuda, fortalece e espalha conhecimento para todo mundo. Faça a sua parte. Compartilhe conhecimento. Mas hoje vamos falar das vanguardas europeias. E você deve estar se perguntando: o que é vanguarda, né? Qual a ideia da palavra? Origem? Por que elas são importantes? Vamos acompanhar agora na nossa animação aqui. E para a gente começar, a gente vem para o próprio conceito do que seriam vanguardas. E eu entendo que as vanguardas são movimentos que surgem ali na Europa, na mudança entre o século XIX e o século XX. Por que eles são importantes? Porque eles justamente estabelecem uma quebra, uma ruptura. Eles quebram aquele padrão artístico que até então vigorava muito na Europa e constroem agora um padrão que confronta com aquela ideia, né, estética. E agora o negócio não é você olhar o exterior bonito, lindo, não. É você se perguntar: isso é arte? Por que isso é arte? Essa é a ideia da vanguarda. Vanguarda, cujo nome, aliás, você deve ter percebido que é um nome diferente, mas o que ele significa? Ele vem de avant-garde. A avant-garde eram as tropas de frente, as linhas de frente que iam para a batalha e eram as primeiras a levar porrada no meio da batida, no meio do combate, né, no meio do conflito. Obviamente que os artistas que fazem parte desse conceito são aqueles que romperam padrões, são aqueles que fugiram dessa estratégia, vamos dizer assim, de comodismo e partiram para romper justamente com aquele establishment, com aquela ideia tão afirmada, tão construída, tão estabelecida que até então existia sobre arte, obviamente apresentando novos padrões, novas tendências e novos comportamentos. Dito isso, a gente vai estudar as 5 vanguardas e começar pela do futurismo, que, cujo nome já diz, ele evoca a ideia de valorização do futuro, esquecimento do passado, ou seja, ele acredita que a modernidade é verdadeiramente o grande objeto artístico, é a grande mensagem, a grande resposta. E, logicamente, por essa exaltação ao futuro, ele vai exaltar os seus elementos, as máquinas, né, a modernidade, o caos, a fumaça, tudo que agrega escuridão, né, que agrega tumulto, caos, movimento, dinamismo, velocidade, vai ser evocado pelos futuristas, né? E, inclusive, por isso, eles têm desprezo por ideias que prorrogavam antes deles, como, por exemplo, a luta de classes. Sim, o futurismo tinha certo desprezo pelas lutas de classes, ainda que em algumas obras você perceba um pouco dessa característica. Eles acreditavam que a sociedade deveria verdadeiramente valorizar a mudança social, a transformação, inovação, né? Além disso, a gente observa que os símbolos da modernidade, aviões, automóveis, máquinas, som mecânico, tudo aquilo que pudesse representar o que era novo, o que era diferente, era sinônimo de beleza. Ao contrário, por exemplo, das obras clássicas. Tem inclusive uma famosa frase do Manifesto Futurista do Marinetti, que diz assim: um carro de corrida é mais belo do que a Vitória de Samotrace. A Vitória de Samotrace, para quem não sabe, é uma estátua que representa a deusa grega Nike. Sim, que deu origem ao símbolo e à marca Nike. Olha aí a dica para vocês. E por final, a valorização das formas retas, tudo que indica velocidade, dinamismo, o contraste entre cores fortes e tons pastéis, justamente para tentar mostrar essa questão do que? De um mundo em movimento, rápido, sem parar, veloz, agitado, se transformando. Como a gente vê, por exemplo, nesse quadro, conhecido como A Briga,
Pois é, você percebe as pessoas em movimento, você percebe as pessoas correndo, algumas pedindo para parar, a confusão acontecendo ali no meio, na frente do café, né? Então, isso é verdadeiramente trabalhar como o movimento estivesse evocando o que? Velocidade. Velocidade essa que está inclusive nas linhas e desenhos do filme Metrópolis, um clássico do cinema de 1927, cujo link eu vou deixar aqui na descrição, tem aqui completinho no YouTube, e que vale muito a pena você conhecer esse filme. Afinal, ele se trata de uma obra-prima do cinema e que justamente ele transporta a ideia do movimento, a ideia do dinamismo, a ideia da valorização do futuro, ainda que Fritz Lang apresente como diretor uma visão um tanto quanto pessimista e distópica e até certo ponto crítica sobre a questão do avanço tecnológico e do uso que podemos fazer dele. Ou seja, um futurismo mais reflexivo, quem sabe? Mas se o futurismo valorizava, né, a questão da inovação e da transformação, por outro lado, o expressionismo ele já apresentava um outro caráter, uma certa insegurança, uma certa incerteza, um certo medo sobre o que iria acontecer no futuro. Justamente por isso, o expressionismo ele é um movimento focado na subjetividade, ou seja, transferir a questão das angústias e sentimentos e sensações humanas para o primeiro plano, exteriorizar o ser humano, justamente colocando essa dor, esse sofrimento e essa incerteza como se fossem o pomo dos seus temas. Até por enfoque disso, a sua poesia tem um aspecto parecendo um pensamento intimista. É muito próximo ou de um sonho louco ou de um pesadelo. Tipo aqueles pesadelos que você tem e você não consegue sair. Além disso, tem aspectos aterrorizantes, cores borradas, tons sombrios, os personagens são pouco definidos ou são mesmo assustadores, né? As figuras, por isso mesmo, propositalmente disformes, borradas, não tem uma forma definida. E a gente encontra imagens como se fossem uma visão de uma pessoa que usou drogas, sabe? Aquela coisa assim meio louca, meio descontrolada, insana, lisérgica, né? Como se dizia lá nos anos 70. E, por fim, uma atmosfera de caos, de insanidade. Por parte de quem? Do eu artístico, ou seja, ele colocando as suas sensações de maneira a gritar, explodir verdadeiramente aquilo que ele sente, aquilo que ele tensiona na sua alma dolorida e sofrida. E não obstante a isso, a gente lembra de O Grito. Ora, meus filhos e meus amores, O Grito é talvez o grande exemplar do expressionismo. Essa figura disforme humanoide gritando e pedindo socorro a você, sim, você, dizendo, me tire desse pesadelo, desse mundo. Ou então no cinema, nesse clássico absoluto maravilhoso que vocês estão vendo aí, O Gabinete do Dr. Caligari, essa obra-prima do cinema, cujo link também eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer esta obra maravilhosa, que é uma verdadeira pintura expressionista em forma de filme e, dica, um dos maiores e mais espetaculares plot twists da história cinematográfica, da história da sétima arte. Vale a pena você conhecer. Mas o mundo não se fazia só de futuro, não se fazia só de expressão, ele se fazia também de geometrização, e com base nisso, falemos agora do cubismo, que buscava uma amplificação das ideias através de um sentido múltiplo de explicação. Explicação de quê? De que o objeto artístico não tem apenas uma perspectiva, ele tem várias perspectivas. E essas várias perspectivas representam as várias nuances da maneira de você olhar alguma coisa. Muitas vezes nós observamos o objeto de frente, mas ele pode estar escondendo uma outra vertente, um outro olhar. Você já reparou aquelas pessoas que vão fazer uma selfie, aí procura, não, essa posição aqui eu tô menos buchudo, essa posição aqui minha cicatriz não aparece, tal, não sei o que. Pois é, os pintores cubistas, eles não se preocupavam em buscar apenas a melhor forma, mas buscar todas as formas, buscar justamente essa amplificação de sentidos através da multiplicidade de visões do objeto artístico.
fosse ele uma natureza viva, fosse ele uma natureza morta. E em cima disso a gente entende que ele vai utilizar formas geométricas distintas no mesmo plano, além de aspectos que apresentam-se como deformação, como nós estamos vendo nesse trecho de Demoiselles de Avignon, de Pablo Picasso, e misturando o lado da frente, do perfil, de costas da pessoa, né? Uns tons que contrastam entre cores suaves e fortes, o objeto artístico sempre se destacando do fundo, justamente para dar esse destaque a ele, né? Para deixá-lo mais evidente na hora que você observa a imagem. E além disso, mudando a perspectiva dentro de uma mesma ideia. Ou seja, o quadro mostra que nada tem uma única visão ou um único olhar. Ele tem muitas formas de ser entendido, muitas formas de ser compreendido. Louco, né? Muito louco. Mas acredite se quiser, o cubismo nos traz também visões completamente dinâmicas, como podemos ver, por exemplo, no quadro Guernica. Quadro esse que foi fruto da revolta de Pablo Picasso com o absurdo cometido com Franco, que autorizou que a minúscula cidade de Guernica fosse bombardeada como teste da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã. Sim, ele mandou os alemães bombardearem a própria cidade simplesmente porque ela fazia oposição a ele. Que estranho, né? Como o mundo parece que não mudou. Triste, galera, triste. Mas deixemos de tristeza. Sabe por quê? Porque agora é hora de quebrarmos os paradigmas, quebrarmos os padrões, como se já não estivéssemos fazendo. Mas falaremos agora da loucura do dadaísmo. Dadaísmo que propõe apenas uma coisa: destruir e reconstruir do caos. Ah, como é que é isso, professor? Tô entendendo. Calma. Vou explicar para você, pequeno padawan. Olha para cá. Galera, os dadaístas propunham o seguinte: pegar um objeto do senso comum, do dia a dia, do cotidiano, e dar a ele um novo sentido, ou desconstruí-lo e atribuir um novo sentido. Por exemplo, uma roda de bicicleta encaixada num banquinho. Nossa, que loucura! Pois é, mas qual era o objetivo dos dadaístas? Nenhum. Apenas subverter a arte. Tentar chamar a atenção do leitor para que ele ficasse perguntando: o que é isso? O que isso quer dizer? Essa é a ideia da arte como um aspecto provocativo, ressignificando o sentido e as formas do objeto, sem preocupação com coerência ou sentido. Eles acreditavam que a arte devia ser tão abstrata quanto a sua própria finalidade. Qual é a finalidade das coisas no mundo? Tem tanta resposta que não tem como você chegar. Aliás, a origem do nome dadaísmo vem disso. Tristan Tzarra, ele enfiou uma espátula dentro de um dicionário, apareceu a palavra Dada, e ela tinha tanto significado que ele disse: Dada não significa nada, Dada significa tudo. Olha que legal. Então, eles, os artistas dadaístas, tiram as suas obras do aspecto útil e fazem com que ela tenha um aspecto de alegoria, de ironia, né, de deboche, literalmente falando. E é nesse sentido que tem um aspecto um tanto quanto infantil, tosco, paródico, ou seja, é humor, é debochar da finalidade da arte. Como, por exemplo, Marcel Duchamp faz com esse mictório, que ele simplesmente coloca uma assinatura falsa, uma data, e isso é uma obra de arte. Quem é que vai questionar se é uma obra de arte? Ah, mas é uma arte de mau gosto. Você pode definir o que é arte de bom e de mau gosto? Você está entendendo? A ideia dos dadaístas é justamente subverter e colocar esses questionamentos. Ou pegar, por exemplo, um quadro clássico como a Mona Lisa e pintar ali, né, um bigodinho e um cavanhaque. Nossa, professor, eu já vi tanta criança fazendo isso. Entendeu por que ele fala de um fundo de pensamento infantil? Essa é a pegada. E tão louco e subversivo quanto os dadaístas é a nossa última vanguarda, que é o surrealismo. Só que ao invés de destruir como os dadaístas, os surrealistas fazem o quê? Eles misturam elementos que não têm absolutamente nada a ver com nada, dentro de um mesmo plano, criando um senso de fantástico, de absurdo, de algo que sai do comum. E é justamente disso que ele faz essa mistura de elementos sem sentidos, mas que se complementam na construção do sentido da obra, como esse olho que reflete o céu. Ou será que o céu está dentro do olho? Vocês entenderam? Olha a loucura
da imagem. Não somente isso, eles buscam nesse aspecto um sentido lírico. Lírico porque faz a pessoa refletir. Por que disso? Qual é qual é a razão desse absurdo, desse elemento que está sendo construído aqui? Qual é a noção que ele quis passar? Não somente isso, chocar pela falta de coerência. Porque olho e céu, como eles podem se fundir? Espelho? Dentro? Mas é justamente isso, evocar a fantasia, o irreal, o fantástico, aquilo que está além da compreensão humana. É essa a ideia que os surrealistas, cujo nome inclusive surreal vem de algo que é um sonho, né, fazem. E quem é que nunca já teve um sonho maluco? Né? Eu, por exemplo, quando era criança, tive um sonho que eu estava voando, né, por um monte de cachoeira colorida. Certamente foi a inspiração daquela música Aquarela, né, da propaganda da Faber-Castell. Um abraço, Toquinho. Obrigado por ter feito, junto com o Vinícius de Moraes, essa obra-prima. Mas, verdadeiramente, essa é a ideia do surrealismo. E olha quantas exemplares nós temos aqui do surrealismo. Uma maçã com uma borboleta dentro. Ovos que se quebram, cuja clara é o rio e a gema é o sol. Os relógios derretendo de Salvador Dalí. O louco Salvador Dalí. La Casa de Papel, você já assistiu? Pois é. A máscara que eles usam é uma homenagem ao Salvador Dalí. Tá no primeiro episódio, inclusive, o diálogo que explica isso entre o Denver e o Berlim. Se você prestou atenção, você vai entender. E sim, Salvador Dalí é muito mais assustador do que parece. E, pra gente terminar, essa cena tirada do filme Um Cão Andaluz, de Luiz Buñuel e do próprio Salvador Dalí. Que, aliás, essa cena é extremamente bizarra. Quem quiser olhar e procurar no YouTube, é por sua conta e risco. Mas, basicamente, ele pega, né, o olho dessa moça e corta com uma navalha. Nossa, que loucura. Qual o sentido disso? Não sei. Mas a ideia que os surrealistas tinham era justamente provocar esse fantástico, esse incrível, esse extraordinário. E é isso aí, galera. Vocês acabaram de conhecer as 5 vanguardas europeias que terão fundamento importantíssimo para a construção do modernismo brasileiro. Gostou da aula? Deixa seus comentários e fala aí alguma dúvida, alguma ideia que vocês chegaram. E se quiser achar outros exemplos de obra, nós estamos aqui para ouvir e acrescentar cada vez mais. Galera, um forte abraço para vocês, muito obrigado e até lá, tudo de bom. Tchau!